Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. E hoje nós viemos com um tema muito bom. Faz tempo que a gente não faz programa só nós dois, né? E o hoje... Que a gente não faz programa só nós dois. É, que não faz episódio só nós dois. Programa é foda, né? E aí, O hoje... programa hoje é... E hoje... Fala, gato. Eu trouxe um tema muito interessante que vai misturar um pouco de conhecimento, geografia, um pouquinho de teoria da conspiração, um pouquinho... Tô um pouco assustada, porque tem, tipo, gráficos. O que é isso? Sim, porque o Luan é um cara de gráficos, né? O Luan é um cara que ele não vem Gente, pra... só queria contextualizar que eu não sei absolutamente nada do que a gente vai falar. Eu vou só... O que acontece? Eu vi uma matéria aqui... Peraí, deixa eu ir aqui que travou meu... Eu vi uma matéria aqui... esses dias, e aí eu resolvi trazer, que é do History também. Eu pego bastante coisa no History, vocês podem perceber, né? Que é... encontraram um mundo escondido no núcleo da Terra. Escondido? Ou ele só tava lá e a gente não achou? Não. Quando eu li também, eu falei clickbait. Inclusive, eu vou usar esse clickbait aqui no nome do vídeo. O que acontece? Se achava que o núcleo da Terra era de uma forma, que era... Vou explicar pra quem não sabe. Peraí, eu vou trazer a ciência. Mas é melhor eu ler, você não é tão bom lendo. Mas eu não vou ler a matéria, eu vou mostrar aqui. Eu vou trazer a ciência aqui. Henrique, pode colocar essa imagem na tela se você quiser. Eu vou explicar como se acreditava ser a coisa. A coisa vulgo o núcleo da Terra. O planeta todo. A gente tem de 5 quilômetros a 100 quilômetros de crosta. 40, 50, depende do lugar, se é no oceano, tem as malhas lá. Aí a gente tem o manto, que tem 2.900 quilômetros. Caceta. Aí a gente tem o núcleo externo, que tem 2.270 quilômetros. Tipo, a crosta é piquitico? É, se o mundo fosse um ovo, a crosta seria a casca. Gente. E aí a gente tem o núcleo interno, que tem 1.200 quilômetros de raio. Isso tudo de raio, né? Entende-se, né? Porque a gente é uma bola, né? Essa falsa ilusão que a gente mora num mundo De redondo. raio não, bonito. De espessura mesmo. De espessura, é. Raio seria daqui até A única aqui. coisa que tem raio é o núcleo interno, né? Exato. Que se acreditava ser uma bola sólida. De ferro, urânio, um monte de coisa. Que é resquício dos cometas que foram se trombando na época que a Terra se juntou. Vai. É sério. Tá tudo. E aí, o que acontece? É tipo a gema do ovo. E aí tem algumas teorias, por exemplo, tem teoria da conspiração que acredita que tem um espaço aqui entre essas camadas que possa ter, tipo, até 6 oceanos. Tem outra teoria da conspiração que acredita que pode ter até mamute, dinossauro vivendo embaixo da crosta. Tem várias teorias desse tipo. Mas os Deve ser meio quente, os né? cientistas não acreditam, não. E aí, o que acontece? A gente sempre aprendeu que o núcleo da Terra era uma parada sólida de ferro e tal ali. E na real, não. Uma bolota. Descobriram agora que ela tem ferro em estado pastoso, líquido e sólido, né? Mas em maioria ele é pastoso, tem bolsas semissólidas e líquido. Então, tudo que a gente sempre acreditou que era uma mentira. Mas, na real, tudo isso é teoria. Isso não me impacta em absolutamente Então, nada. só que... Eu não acreditava em nada disso. Só que eu... Não, tem que... É ciência. Não acreditava não. Eu não... Entendeu? Só não ligo. Eu nem sabia. Tipo, só tava lá o núcleo. Entendi. Eu só tô na crosta, entendeu? Eu não tava Não, nem... e aí o que acontece? Tem várias teorias da conspiração, inclusive o King Kong versus Godzilla trabalha isso. Não é terra, é metal. Eles dizem que tem seres que vivem embaixo da crosta. E aí, o que acontece? Por que eu trouxe isso? Porque toda essa parada dentro da Terra é um mistério tão grande quanto fora da Terra. Sim. Tipo... Porque não conseguem chegar lá, Não conseguem chegar. Por exemplo, sabe como eles estudam o interior da Terra? Eles pegam o terremoto e faz lá o sismógrafo, né? O equipamento e vê, Você tipo... tá muito inteligentão. É, pô, eu escuto Tá podcasts, mexendo eu comigo. assisto History. Eu me preparo, né? Eu me preparo aqui. Eu não sabia o tema, não me preparei. Tô passando vergonha aqui. Exatamente, era essa a intenção. Passando vergonha nada, gente. Eu não sei. A maioria de 99% de vocês também vai falar. E aí, o que acontece? Entendi, Lua. Uau. Eles veem como essa onda chega do outro lado do planeta e analisa o que deve ter acontecido no meio do globo, entendeu? Isso desde sempre.
E foi assim que se Monitoramento de constataram ondas várias coisas. sísmicas geradas por terremoto. E aí eu trago as discussões mais interessantes. Que isso daí foda-se, né? Que muda na minha vida o núcleo ser pastoso ou sólido, tá ligado? É isso que eu tô falando. Exato. Só que aí eu trouxe outra discussão pra cá, tipo, não é tão impossível assim, beleza? Teoricamente não daria pra ter os dinossauros morando embaixo da crosta. Mas pode. Ninguém nunca foi lá ver, entendeu? Pode ter uns bichos ali embaixo, pode ter oceano, pode ter um outro mundo, pode ter um mundo, o segundo andar do mundo, o primeiro subsolo, tá ligado? Pode. Ah, não, mas é que o núcleo é muito quente, esquentaria. Falam que a cada 1 quilômetro que desce aumenta 25 graus de temperatura. Mas então o fundo do mar, 1 quilômetro não, né? Porque a crosta, eles falam que tem cerca de 100 metros. 100 mil metros, né? De 100 mil 5. metros? Depende, ela não é uniforme. Então Mas tem tipo, lugar que tem 5, por fundo do mar, exemplo. por Por exemplo. exemplo, Pousada do Rio Quente, lá, Caldas Novas. Ali a crosta é mais fina, por isso que a água é quente. Não é que tu é bom, molecão? Entendeu, moleque? Então, mas por exemplo, fundo do mar, que eles falam que tem uns bichos bizarros, assim. Falam que tem uns bichos do tamanho de um cruzeiro, tá ligado? Aqueles Então, monstros do mar e tal. Quantos quilômetros você acha que tem? Então, o lugar mais Metros. fundo do planeta, acima da crosta, É no mar? é numa área na Fossas Mariana. Que é quantos metros? 11 mil metros. Vulgo 11 quilômetros. 11 quilômetros. A primeira... 11 quilômetros pra baixo. 11 Gente, é muito quilômetros. mar, né? A gente, tipo, ai, É muito tubarão, mar? tubarão. Imagina, Você quer ter uma noção de tamanho disso? se você Cabe o cai lá Everest e mais 4 mil metros. pra baixo. Cabe o Óbvio que tem Everest e sereia. mais 4 mil metros. Óbvio que tem sereias. Então, mas o que acontece? Além de ser completamente gelado, a pressão é gigantesca. É cerca de 3 toneladas por centímetro de pressão. Por metro. 3 toneladas por metro. E aqui é o quanto? Bem menos que isso, eu não sei. Deve ter algum cálculo de gravidade aí, mas... Tem o cálculo de infinitas gravidade, que é o vezes. seu peso, a força, né? A força da Terra é o seu peso vezes 10 Sim, newtons. mas isso não é pressão, né? Os newtons. Mas isso não é pressão. Enfim, os físicos. Mas o que Os acontece? físicos falando com 11 mil vocês. metros pra baixo. E Eu sei, física. Newtons. Peso vezes 10 newtons. Força, terra. E aí o que acontece? É isso que eu sei, fim. E aí o que acontece? Cabe... Tipo, é muito escuro. Muito, muito, muito escuro. Já tiveram 3 expedições. Nenhuma conseguiu chegar até o fundo. Uma foi em 1960. O cara conseguiu descer até 10.900 metros. É conhecidíssimo, mó famoso. E aí, ele viu alguma coisa? Ele viu as criaturas abissais, que são essas criaturas que você tá falando, que são peixes estranhos, bicho que brilha, peixe que brilha, que são criaturas feitas para viver nesses lugares mega escuros e mega gelados. São criaturas que se alimentam do fundo de qualquer merda ali, tá ligado? É um outro mundo ali. Não, tipo, elas se alimentam uma das outras, Das coisas assim. que tem lá também, que a tipo, gente não sabe, mas tem. tem peixe que desenvolve a capacidade de brilhar pra pôr alguma luz ali, Tipo entendeu? aquele peixe do Procurando Nemo que tem o Ele negocinho. também. Tá. Ele é uma criatura abissal. E é bizarro, né? Aí tem aquele peixe grandão, assim, de 11 metros, que parece uma Nossa, eu achei que enguiazona. ele tinha tipo uma arma, um peixe grandão. Não. Deixa eu falar uma coisa legal da gravidade. Você já parou pra pensar? Ai, gente, juro, eu sou muito burra, né, pra essas coisas. Eu sou inteligente pra outras, mas pra essas, puta que pariu. Mas assim, a gravidade, quando você tá pulando de paraquedas, por exemplo, você não tá voando. Você tá sendo caindo. puxado, você tá só sendo puxado, você não tá caindo. Você tá sendo puxado. Como se estivesse lá o centro da Terra te puxando, entendeu? É. Você não tá tipo, estou Que é voando. pastoso, por sinal. Uhum. Tá aqui. Ah lá, vocês duvidando da nossa capacidade de física, galera. Então, Entendeu? tem... Ó, você eu já pula, sabia um pula. pouco. Te puxaram de volta, entendeu? Entendi. Não é que você caiu, caí. Não, você foi puxado. Entendi. E aí... Isso é isso, gente. Desculpa por ela, gente. Eu tô aqui pela primeira vez, eu sei bastante coisa sobre o tema que eu inventei e não contei pra ela, e aí ela... Ele simplesmente chegou e falou: um novo mundo no núcleo da... Eu falei assim, antes de começar, 1 segundo antes de começar, já tava gravando. Aí falei, e aí, amor, qual é o tema de hoje? Aí ele, um novo mundo no núcleo da Terra. Aí eu falei, porra,
que eu tenho a ver com isso? O que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou contribuir? É só pra ele me humilhar, porque ele podia ter feito sozinho, entendeu? Mas eu acho que foi mais legal ter nessa troca. É Não, mas verdade é legal nada, ter ô essa troca. cínico. Você queria que fosse comigo pra mostrar o tanto que você verdade. sabe. Criaturas abissais. Não, Você pra nem sabe gente o que é discutir. abissais, agora você sabe. Lógico que eu sei. Mas você não sabia o que era. Eu sabia Mas chegou, porque eu ouvi. isso que você está falando são as criaturas abissais do fundo do mar. E eu Mas- assim, aham. E Aí aí, eu, o peixe do Nemo, você isso? e aí Uma vamos criatura continuar no abissal. assunto? Vamos. E aí, o que acontece? Nessa primeira descida, ele desceu 10.800 metros e ele falou que é muita escuridão. Você consegue ver só quando passa essas criaturas muito estranhas por você, que aí você consegue Mas você não ver e consegue tal. descer com luz? Cara, é muito difícil descer com qualquer coisa, porque o equipamento tem que ser muito resistente, tá ligado? Tipo, Sim. é muita treta. Só da A gente tá pressão. falando 1960 e pouco, Então, agora já caralhadas. daria, né? Ainda é difícil, mas vamos chegar É lá. que não estão focados nisso, né? Estão focados em ir pra outro planeta. Tipo, não querem ir pro fundo É do mar. porque se pá é mais fácil, tá ligado? Tipo, Um foguete do que você descer. do que você descer, tá ligado? E tem a questão do ego, essas coisas. Mas o que acontece? Aí desceu lá 10.800 metros. Aí ele bateu 10.900 metros, uma parada assim. E aí, nesse caderninho que ele anotava as coisas dele, ele falou que lá embaixo ele foi perseguido por um disco. Um objeto redondo perseguiu eles lá embaixo. Então tem ET lá também? Não Ou sei. será que a gente é o ET? E eles estavam A aqui? gente é o ET pra alguém. Se tiver alguém em outro mundo, a gente é ET, né? Não, mas eu digo assim… Tipo, se os caras estão lá no fundo do mar, suave, passeando e falam… Epa, um cara aqui… a gente é o estranho pra eles. É. Tipo, já tem vídeo de OVNI mergulhando, né? Seria um OSNI, né? Sei lá. Um OSNI, mas Não, já tem… OVNI. Mas o que Objeto mergulhador não identificado. tipo isso. Mas o que acontece? Pode ser alguma criatura muito estranha, não se sabe, tipo, pelos relatos dele, parece ser alguma coisa assim. Mas pode ter criaturas também, tipo, inteligências que vieram de outro planeta e estão lá embaixo, Mas sei lá. naquele documentário Mermaid, Eu ia falar dele. eu amo. Que os caras estão bem Você fundo. assistiu? Assisti. Inteiro não. Ah, tá. Mas ele… Por que você fez isso comigo também? Não sei. Você tá me tirando, né? Uma coisa Não sei, inteira. não sei. Próximo tema a gente vai falar sobre alguma coisa, sei lá, de Freud, de uma parada bom, bem assim, só pra vamos. você Tá. se ferrar. Tá bom. Então, mas nesse documentário, Mermaid, o cara tá descendo lá e ele tá meio que numa… Como se fosse uma cápsula, Uma né? cápsula, Ele tá numa cápsula que é com um vidro em volta, pra poder, caso apareça alguma criatura, eles terem vídeo. E aí eles estão filmando, e aí aparece uma criatura e bate no vidro, assim. É tipo uma mão com guelras. E quando uma nada… flecha, né? Mata um peixe com uma flecha, aí vem e pega o peixe, assim. Não, e aí bate assim no vidro e aí dá pra ver a mão e a pessoa saindo tem uns olhos, parece meio que um ETzinho assim, nadando, meio pessoa. Porque Seria meio que uma sereia. A sereia não é com cabelo, esse negócio cobrindo Mermaid, o o que peito. acontece? Dizem que tem algumas espécies de ser humano… Toda espécie de animal tem um tipo de animal que evoluiu e voa, tem outro que evoluiu e vive embaixo da água. E eles dizem que isso aconteceu com o ser humano também, né? Que tem um que foi pra Pra baixo da água, e outro… porque, nunca acharam um elo perdido entre os macacos e o ser humano. E o macaco, se você… Essa é a teoria do filme, tá? A gente pode propor pra galera aqui, todo mundo assistir Mermaid junto. E depois a gente… E aí a gente grava um podcast sobre Mermaid aqui, né? Se quem não souber onde achar, baixa o stream, que lá com certeza tem, na ilegalidade, né? My Você ia falar Family isso Cinema. assim do nada no YouTube? Pô. Então tá. Baixa o stream ou alguma dessas tchaca-tchaca pra assistir, porque é difícil de achar esses filmes, mano. Não Põe vou Mermaid mandar baixar um completo, torrent. legendado. E aí o que Vai dar acontece? uns vírus aí, mas se o E aí, o que antivírus estiver em dia… E aí a gente é o único animal que consegue segurar a respiração. A gente é o único animal que tem essa partezinha aqui que ajuda a gente a nadar. Que partezinha? É essa tipo uma parte aqui mini entre os guelrinha. Ou é uma mini guelrinha. Olha aqui. Os Ou eu não macacos, tenho, eu tenho, né? os Mini macacos guelrinha. não têm. Os macacos não têm. Será que eu sou uma sereia? Eu sou uma Aí- sereia. E aí, o que acontece? A pausa dele. E aí, dizem isso, que desceu. E aí, esse cara, com alguns estudos, tipo, alguns sons que já foi ouvido em sonar e tal, pegou uma parte do oceano que ele desconfiava que essa civilização morava.
e foi lá estudar. E aí ele fez o documentário. E aí todo mundo tirou como piada até o Obama começar a satirizar o cara, o FBI roubar todos os documentos dele. E aí ficou meio esquisita a história, assim. Isso é real, assim. Aí, tipo, ficou esquisita mesmo, da galera invadir. Tipo, meio que a galera falou, porra, como assim invadiu, né? Eu tô me sentindo diferente já agora que eu sou uma sereia. E aí... E aí tem esse documentário que é muito foda sobre isso. E aí esse cara, ele fala, tipo, que lá realmente ele foi perseguido, tipo, ele foi rondado por um objeto redondo, assim. Essa foi a primeira expedição nas Fossas Marianas. A segunda expedição da Fossa Mariana, em 85, que aí já tem todo mundo junto, Filho da puta, né? já tem, Filho da puta. já tem todo mundo junto Vocês e se tal. preparem pro próximo Porra, episódio. você a tá gente brava porque eu me junto. preparei pro podcast? Não, porque você não me avisou pra eu Ah, me tá. preparar, entendeu? Entendi. Não tem problema, vai na fé. 80 Arrasa em aí. Eu sou uma 85 sereia teve- mesmo, eu não ligo pra você. Teve outra expedição, que foi o quê? Eles jogaram um sonar, desceram um sonar de cabo de aço e tal. E quando ele já tava bem fundo, começou alguma coisa a puxar. Puxar. E eles não sabiam o que era, não era rocha, porque o sonar identifica rocha, não era nada, não sei o quê. E aí eles ficaram 3 horas brigando pra tentar puxar o sonar de volta, já tava bem fundo. Quando eles puxaram o sonar de volta, tava tipo todo mordido, quebrado e tal. Um dos cabos de aço tinha sido estourado. Tava todo arranhado, destruído. E aí eles não souberam explicar o que que aconteceu. Um bicho tentou comer. Algum bicho tentou comer. O que que acontece? Eles desconfiaram na época que poderia ser um megalodon. Por quê? Porque foi encontrado um dente de megalodon bem Preso. inteiro lá no fundo, né? No fundo lá no fundo não, mas ali perto das Fossas Marianas. Não se sabe, provavelmente deve ser o fóssil de algum antigo, né? Ou tem algum ainda vivo lá. Eu nem sei como é. Deixa eu ver como é um megalodon. E aí O põe aí pra elas megalodon verem. é gigantesco. Eu já sei. E aí o destruiu, nome dele e aí é ninguém de um sabe o animal que é. verde. Provavelmente era um bicho e tal, só sabe que não era uma rocha nem nada, assim, e tava tudo destruído. Mas até aí pode ser qualquer um desses bichos do fundo do mar, entendeu? É que, mano, era tipo de ferro, assim, tem que ser um bicho parrudo pra estourar um cabo de aço, mano. Entendi. Entendeu? Mas o megalodon é um tubarão? É um tubarão tipo de 11 metros. É o maior tubarão que já existiu. É o maior bicho que já existiu, eu acho. Maior bicho? É. Seria tipo isso? O tamanho do megalodon? É. Puta, é grande, né? Ele era muito grande. E aí ele foi extinto, tipo, por falta de comida e o surgimento do tubarão branco, né? Eles colocaram, o megalodonte foi extinto por causa dos grandes tubarões. Ele vagava pelos oceanos, assustando e devorando tudo que cruzava seu caminho, depois que os dinossauros foram extintos pelo grande meteorito. E aí ele começou a ficar sem comida, né? Tem que assistir o vídeo do YouTube, não não. vou ver agora. Mas olha o tamanho A dele. gente Põe faz um só essa, sobre eu vou ele. salvar pro Rick colocar na tela de quem estiver vendo no YouTube. Olha o tamanho dele vários perto das vídeos. pessoas. Mas gigante. Mas uma baleia não é desse tamanho? Não, pô. Claro que sim. Não, você tá maluca? Enfim, gente, megalodon não é tudo isso, não. Mano. Eu não teria medo. Eu sou Não uma teria sereia. medo, mano. Entre um negocinho aí já. Não ia acontecer nada, ele não ia nem me morder. Ele abriu a boca, eu já entrei, ele nem viu. Eu já tô lá no estômago dele assim, ó. Eu nem ia ser, tipo, mordida, eu só E ia aí morrer afogada. Teve a terceira expedição, que foi o James Cameron, diretor do Titanic e do Avatar. Era o sonho de criança dele descer No oceano. na Fossas Mariana. Até tem esse documentário, chama Deep Sea alguma coisa. E aí ele construiu o próprio submarino para descer nas Fossas Marianas, que era o sonho de infância dele. Obcecado? Não. Gênio? Nem um pouco. O cara- Gênio? Talvez um 32 Oscars, 2 filmes, as 2 maiores bilheterias da história. pouco. E construiu um submarino. Puta que E pariu. aí ele filmou tudo, fez um documentário, é bem foda. É o quê? O nome do documentário pra Deep gente? Sea... Deep Sea Challenge. Challenge. Yeah. Yeah, baby. James Cameron viaja até o ponto mais profundo da Terra. Mas ele conseguiu chegar? Eu não assisti, pra te falar a Vamos verdade, mas eu acho que chegou. Vamos ver e a gente fala Vamos, eu sobre acho esse que tem na documentário. Netflix, se bobear. A gente fala desse documentário com vocês, então. Pode ser. Então é isso, gente. Então, na verdade, foi clickbait, sim, o título, porque um novo mundo. Não, só tem. Porra, tem metal líquido Não. também. Mas aí a gente discutiu sobre as Fossas Marianas, sobre a Terra Oca.
A teoria da Terra Oca. Não, não é. Oca não é, né, malucão? Não oca inteira, mas pode ter uma camada. Você assistiu King Kong versus Godzilla? Mano, não me desce, velho. Oca não. Não, eu também não. Mas Mas pode. tem gente que acredita Mas que é plana, pode. tá ligado? Como você briga com Pra uma mim, pessoa oca assim? faz muito mais sentido que plana. Muito mais. Mas como que é oca? Não é oca. Dizem ter abaixo da crosta mais uma crosta que teria uma vida ali, entendeu? Uma Então vida não é selvagem oca. ali. Não, pô, mas não é oca inteira oca. É um tamborzão. É um tamborzão com gravidade e crise de ansiedade. O que que é a Terra? Um tamborzão com gravidade e crise de ansiedade. E Um mamutes tamborzão andando. que fica girando sem Não, os caras parar. falam que tem mamute que mora lá. E aí, o King Kong Isso versus é louco, isso é Godzilla. louco. O King Kong versus Godzilla fala que lá tem dinossauro e tal. O King Kong, Godzilla, essas paradas, Pode esses bichos ser. Pode saíram ser, de eu lá. não descarto nada. Porque Não descarto nada. como eu não descartei, na hora que falarem que tá certo, eu vou falar, nunca descartei. E caso não seja, eu vou falar, gente, não dava pra descartar, gente, não tem como saber. Entendeu? Entendi. Fica em cima do muro, na dúvida, fica em cima do muro. É isso, gente. Se preparem que o próximo episódio não vai ter nada a ver com isso. Vai ser um episódio que o Lua não vai saber nada, vai ficar assim, ó. Porque vocês já perceberam que no podcast volta e meia o Lua tá assim? Ele tá prestando atenção em nada, 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 nada. Ele não sabe nada que eu falei pelos últimos 3 minutos, né? Os últimos 4 anos, né? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Humilhei ela hoje, hein, rapaziada? Ele fica fazendo essas piadas, depois acham que você é abusivo comigo. Não, pô. Tipo, não ouvi nada nos últimos 4 anos. Aí falam, nossa, ele trata ela tão mal. Porra, alguém aqui acha que eu trato a Isabela mal? Se tratasse, eu não tava com ele, não, gente. Brincadeira. Ai, enfim. É isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Se não gostou, culpa do Luan, ele que escolheu o tema, tudo. Então xinga ele nos comentários. E aí pode comentar, até se quiser falar que foi ruim o tema, pode comentar. Porque quanto mais comentário, mais é bem visto Pô, mas o vídeo, não foi né? ruim o tema. O tema foi bom, trouxe um monte de informação de valor Foi aqui. bom, foi bom. Agora vocês sabem sobre Fossas Marianas, sabem sobre o núcleo da Terra. Foi bom, mas aí comenta, tipo, queria que a Opa. Isabela soubesse também pra poder agregar. Nossa, Lua, porque você Em vez fez de isso? ficar fazendo Esse tipo piadinha de sem coisa. graça. Esse tipo de coisa vocês podem comentar tranquilo, gente. A É que gente vai ler feliz. Eu sou a parte séria do podcast, Ou né? esse podcast deu parece. Sabe quando você faz. Tem aquele filme que você faz assim, aí tudo muda, você troca com a pessoa? Se eu fosse você... Se eu fosse você, e aí você virou a Isabela e eu virei o Luan. Que fica só fazendo piadinha. E aí a Isabela fica. Luan, É para. verdade. Né? É verdade. Caraca, teve No aqui, próximo- teve uma falha na Matrix agora nesse podcast. No próximo episódio a gente volta ao normal. Isso. Beleza, gente. E como a gente Obrigado. sempre deixa no fim, por favor, se você tá aqui no YouTube, comenta, compartilha, se inscreve, curte. Isso ajuda muito a gente. Vocês sabem, a gente aqui faz episódio todo dia, de coisas das mais diversas possíveis, assuntos dos mais diversos possíveis. E a gente não faz só isso da vida, né? A gente não faz só podcast, a gente faz mais de 1 milhão de coisas. E se você estiver no Spotify e puder compartilhar o podcast ou esse episódio ou algum outro episódio com outras pessoas, isso também ajuda muito a gente. Tá? Então a gente espera que vocês tenham gostado. Mal educado. Mexendo no celular antes de terminar. Eu tava Então, a vendo o gente próximo espera que tema vocês que eu tenham- escolhi. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra todos vocês. E é isso, até o próximo Até o episódio próximo amanhã. episódio. Beijo. Valeu!